Olá, time de alfabetizadores! Bem-vindos ao Interações Pedagógicas 2018. Para conversar sobre a importância do processo de avaliação em turmas do primeiro, segundo e terceiro anos, estão aqui no estúdio Tereza Penafirme, professora alfabetizadora, Daniele Gonzalez, da Coordenação de Supervisão e Avaliação da SME, Sueli Laureana de Oliveira Faria, professora da Escola Municipal Roberto Coelho, da 10ª CRE, Ana Cristina Dutra de Oliveira, da GED, da 10ª CRE. Obrigada pela presença de todas vocês. E nós vamos começar o Interações de hoje visitando a turma 1101 da Escola Municipal Roberto Coelho, da querida 10ª CRE. Bom dia! Hoje nós vamos ouvir uma história com a aluna Carolina. E o dente ainda doía. Altura, Ana Terra. Nós somos uma turma de primeiro ano. Foi feito um trabalho desde o início do ano. E aí eles foram se desenvolvendo na leitura e agora a maior parte da turma já está lendo com autonomia, né? Tem um grupinho bem pequeno que está lendo ainda, fazendo uma leitura silábica, mas ao final do ano eles vão alcançar esse objetivo de fazer a leitura com autonomia. A gente trabalha no terceiro bimestre, o sistema monetário, né? Então eu fiz uma ligação, né, da história e o dente doía para trabalhar a quantidade de 1 a 10, para poder introduzir o sistema monetário, para entrar numa atividade de compra e venda, para saber como o aluno se comporta nessa atividade. Dá para pagar R$6? E aí? E aí, Ângela? Tem que dar o dinheiro para ela. Eu procuro colocar na sala as atividades que são realizadas com eles, para quando houver uma dúvida, eles recorrerem ao recurso que está na sala. Eu fiz aqui no meu caderno uma anotação, né, da avaliação do mercadinho. E essa avaliação é no campo ativo da adição, da subtração e do valor monetário. Saber como essas crianças se comportam numa situação de compra e venda, se eles sabem dar o troco, né, fazer a adição, comprar 2 produtos e ver quanto dá aquele produto. Então, eu fiz uma anotação. E a gente tem criança que trabalha com a equivalência. Ela coloca 5 mais 2, ela vai colocar 5 dedinhos mais 2 dedinhos e vai fazer a contagem. Temos crianças também que trabalham com a sobrecontagem, que é 5 na mente e 2 dedinhos na mão. E ela continua contando 5, 6, 7. Né? Então, ela já sabe a resposta. E a gente precisa chegar ao objetivo de fazer a contagem mental. 5 mais 2, 7. A professora usa com clareza as habilidades como instrumento de avaliação. E isso mostra para a gente que ela usa uma concepção de avaliação que avalia o próprio trabalho. Então, ela espera, com esse tipo de avaliação, poder fazer as mediações necessárias para que todas as crianças avancem e cheguem ao objetivo que foi determinado para cada bimestre. E o dente saiu. Bonito trabalho, professora, parabéns. Mas hoje nós vamos começar a falar com a professora Tereza. Muito prazer, muito bom ter a senhora por aqui para a gente. E, professora Tereza, o que é importante considerar no processo de avaliação da aprendizagem em alfabetização? Bom, o importante é a criança, é a pessoa. Não o processo, não a disciplina, é a criança. Então, o primeiro ato, o primeiro gesto, o primeiro movimento é de abraçar essa criança. Essa é a nossa causa. E não a nossa coisa, a nossa causa, com todas as potencialidades que ela tiver. E o nosso trabalho é descobrir essas potencialidades. Ela já traz para a escola. Nós não vamos ensinar coisas novas, ela já traz. Claro que nós vamos sistematizar, organizar, mas tentar descobrir. Então, o professor é um descobridor, é um historiador,
E é um avaliador nesse sentido, porque a professora é uma avaliadora, a sua maioria feminina, também, graças a Deus, alguns rapazes na função, que é muito importante, mas é descobrir esse desenvolvimento e aquilo que ela já traz para a escola, trabalhar com essa riqueza. Não se preocupar com um formato, com um currículo, com uma diretriz, mas tratar, primeira preocupação, antes de conhecer o currículo, é conhecer a criança, cada uma, por sua vez. A história de cada um, as expectativas de cada um, e aí ela se sente realmente valorizada. Uma vez valorizada, sua autoestima está sendo assegurada para ela poder confiar na sua capacidade de aprender. É o principal. O que a senhora achou do vídeo? Bom, o vídeo, muito mais do que o vídeo, é a escola, é ela, a professora Sueli, a sua turma, o seu ambiente, que nós, felizmente, podemos, com a tecnologia atual, retratar, registrar e divulgar, e mostrar isso para o Brasil inteiro, mostrar para os professores, porque um professor aprende muito vendo outro professor, vendo outro colega. Então, ele se sente estimulado para fazer do seu jeito, mas, primeiro, ele precisa ver bons modelos. Graças a Deus, podemos ver a Sueli numa situação e de interdisciplinaridade. Nós vimos que ela sai da linguagem, passa para a matemática, passa para a situação de compra e venda. Sueli passa para o Brasil, está ensinando a criança desde cedo o que é compra e venda, de uma maneira lúdica, alegre, feliz. Isso, parabéns. Justamente. Parabéns. Eu acho que temos que fazer isso. Outras. Há muitas Suelis por esse Brasil todo. Eu estou rodeado de muitas aqui, mas nós precisamos divulgar essas imagens, porque os colegas, eu como professora, que fui também, eu continuo sendo, é a minha maior profissão, professora primária, professora de ensino fundamental e de primeira série, de primeiro ano. Então, isso é a base para toda e qualquer função. Felizes os professores que puderam passar por essa fase e conhecer o desenvolvimento completo. Então, Sueli, professora... Muito mais podia dizer, mas o tempo não dá. Não, dá sim. Fica à vontade, professora. Aplaudir professoras como a Sueli. Como a Sueli. Todos os que estão vendo a gente, vendo nesse momento, que têm essa garra e esse prazer de ensinar. De parabéns. Uhum. Professora Sueli, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Agora, como é que a senhora avalia a aprendizagem dos seus alunos em relação a eles mesmos, em relação à turma e ao currículo? Olha, toda atividade que eu proponho fazer com a turma, eu vou avaliando de que forma aquele aluno está respondendo, né? E aqueles alunos que apresentam um pouco de dificuldade, eu ajudo e coloco ele próximo também daquele que sabe, para poder aquele que sabe auxiliá-lo também. Passar a experiência para ele também, né? Auxiliar. E eu faço uma avaliação também, eu tenho um caderno, né, onde eu anoto ali como está sendo o desenvolvimento de cada aluno, né, para depois reavaliar a minha prática e ver aquele aluno que precisa chegar próximo ao total da turma, auxiliá-lo, né, dando o melhor atendimento a ele, estar sempre junto dele para que ele possa também chegar àquele objetivo. Professora Ana, eu sei que você tem uma história para contar de avaliação, depois você conta para a gente, tá? Agora, eu quero saber de você, quais os instrumentos que você usa ou que você acha relevante nesse processo de avaliação da aprendizagem? Bom, eu penso que o que dá relevância a um instrumento de avaliação é a concepção que a gente tem de educação, a concepção que a gente tem de escola, da função social da escola. Então, se nós acreditamos que toda criança pode aprender, toda criança tem o direito de aprender e que a escola pública está colocada lá para cumprir essa função, né, o que vai ser usado como instrumento de avaliação é tudo aquilo que dá ao professor condição de perceber se aquela criança está avançando, se aquela criança não está avançando e como é que ele vai reorganizar, replanejar o seu trabalho, né? Então, como a Sueli colocou muito bem para nós no trabalho dela, ela acredita nas crianças, ela acredita que todos eles são capazes de aprender, ela acredita que eles vão aprender até o final do ano e ela usa as atividades que ela propõe
né? Então, ela propõe as atividades e na observação dessas atividades, ela vai fazendo os registros daquilo que precisa ser ainda mexido, ainda ser complementado, ou daquilo que as crianças, e de quais crianças já alcançaram, né? Que é bom que a gente diga que nessa concepção a gente tem que respeitar a diferença de cada criança, conhecer, como a professora Tereza falou, a história de cada um, a motivação de cada um, para se apropriar daquele conhecimento, ter esses registros para se replanejar e para pensar que o nosso papel é garantir que a criança aprenda. E que a avaliação entra nesse momento como mais um instrumento que vai nos orientar, né, de que forma a gente replaneja, de que forma a gente repensa, de que forma a gente dá continuidade a esse processo das crianças. Professora Ana, eu gostaria que você conversasse, falasse para a gente como é que você foi avaliada por uma aluna sua. Bom, a aluna não era minha. A gente estava num movimento de avaliar a leitura, o processo de aquisição da leitura de crianças de turmas de 6 anos. Eu fui para uma escola e a menina chegou, eu percebi que ela não estava tensa, ela não estava nervosa, ela já estava descontraída, né? E ela se apresentou para mim, eu me apresentei para ela e observei logo assim que ela não conseguia ainda ler com autonomia, né? Aquilo que estava sendo proposto ali para ela ler. Aproveitei o tempo que a gente tinha juntas para tentar fazer uma pequena avaliação do que ela já conseguia entender sobre o que é a escrita, o que ela já tinha, para dar até um retorno para a professora e ajudar a professora a pensar. E aí, no que eu estou interagindo com ela, ela virou e parou e falou assim, eu acho que eu estou aprendendo. Aí a gente continuou mais um pouquinho, eu falei para ela, bom, a gente precisa terminar, porque eu preciso ver o outro coleguinha. Ela falou assim, você é boa, hein? E ainda disse assim, ó, levantou da cadeira e disse, foi um prazer conhecê-la. Eu achei ela o máximo, né? Ela, não satisfeita, saiu. Quando ela chegou na porta, ela voltou, virou para mim e falou assim, você foi a melhor professora que eu tive, com o dedinho levantado. Você foi a melhor professora que eu tive. Então, a gente, às vezes, não considera a criança como o sujeito, autor do seu conhecimento e autor da sua avaliação, e ele não avalia apenas aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe, ele não se compara apenas com o colega. Ele avalia o professor também, ele avalia o processo também, né? Por mais que ele esteja ali numa situação de aprendizagem, e ele sabe que ele é o sujeito que está ali para aprender, ele consegue perceber quando ele aprende melhor, quando ele não consegue aprender, não apenas em função dele mesmo, mas daquilo que é oferecido para ele, né? E eu fiquei muito impressionada com a capacidade dela de expressar, porque as crianças fazem isso, mas a capacidade dela de expressar isso foi o que me impressionou mais. Com toda a clareza, né? O fato dela ainda não estar lendo com autonomia, naquele momento, para ela não foi nem a questão central. A questão central foi, se eu estou aprendendo, é porque existe algo diferente que está acontecendo aqui. Né? Ana, você, com a sua história, com a sua interpretação, você acaba de fazer homenagem a Paulo Freire. Isso é que ele dizia. Ninguém ensina sem aprender, ninguém aprende sem ensinar. Ao mesmo tempo que você está ensinando, você está aprendendo. Eu transfiro para avaliação. Ninguém avalia sem estar sendo avaliado. À medida que você avaliava, ela estava avaliando você. E se nós sentirmos isso, eu acho que nossa avaliação vai ser um sucesso. E a aprendizagem, outro sucesso maior ainda. Porque isso é que cresce junto, essa simplicidade, essa troca. Essa, como ele dizia, docência. Você é docente e você é discente ao mesmo tempo. E justamente daquela história que a senhora citou, quando a gente estava conversando, sobre a torcida, o papel do alfabetizador. Tem muitos anos de vamos dizer, de pedalar, de pedalar. Mas eu converso muito com crianças, amo crianças, entre adultos e idosos, eu prefiro as crianças, eu sempre prefiro as crianças. E é muito fácil nós trazermos exemplos da sala de aula, como exemplos da vida, como exemplos da família, dos filhos, mas de um sobrinho neto que, com os seus 9 anos, estava com 9 anos,
10 anos, quando eu brincando com ele de futebol, o nome dele é Raul. Eu brincando, ele dizia, vamos brincar de futebol. E eu sou madrinha, então, Dinda, você chuta pro gol e eu pego, porque ele é goleiro, gosta de ser goleiro. Então eu fazia isso. Ele começou a perceber o meu esforço de chutar para gol, que já estava ficando, e eu não podia. Agora você pega no gol. Comecei a pegar, ele percebeu que eu não podia agachar. Eu pegava com o pé a bola, porque eu já não podia agachar muito, porque corria o risco de não poder levantar, né? Pela idade. Então eu disse, não, ele veio no dia seguinte, na brincadeira disso, na sala, em casa. E se hoje você vai ser a torcida. Você fica sentada aí, você vai ser a torcida. Como a torcida? Senta aí. Quando eu fizer assim, ele passou a jogar a bola, tirar a bola. Quando eu fizer assim, você faz, olá, olá. Você torce. E eu percebi que, ao fazer isso, ele fazia o gol. Toda vez que eu fazia isso, que eu torcia, ele fazia o gol. Então, eu aprendi tardiamente que a torcida vem antes do gol, não vem depois do gol. E a escola faz o contrário. Ela torce, ela parabeniza, ela dá o prêmio depois que acertou. Vamos trocar de lugar, vamos torcer antes de fazer. E o gol era certo, por causa da torcida. E eu aprendi isso tardiamente, mas uma criança me ensinando. No dia seguinte, vendo que eu tive muito sucesso na torcida, ele já me deu outra função. Hoje você não vai ser torcida, hoje você vai ser placar. O que ele está dizendo? Feedback. Você não pode avaliar sem dar o feedback. É dizer o quanto está, em que ponto você está, o que você acertou, o que você precisa acertar. Isso é a vida da criança e a avaliação é isso. É a torcida, placar, o resultado e agora uma festa, os parabéns por tudo. Isso acontece, como a Ana dizia aqui, em todas as atividades, como a Sueli mostrou na sala de aula. Aquele momento é um momento de palmas, parabéns, ali. Não espera para dar os parabéns amanhã, porque já é tarde. Dá hoje. E mais, dá antes. Quando eu falo de antes, eu vou aproveitar para dar uma dica aqui. Hoje, os mais avançados estudiosos, os mais avançados da avaliação, têm falado de uma forma de avaliação, vou dizer o nome do santo, Michael Patton. É um estrangeiro americano, a qualquer momento ele estará aqui no Brasil, já esteve há pouco, mas ele fala de uma coisa muito importante. Nós falamos, até vocês na secretaria têm mencionado, avaliação formativa, né, etc., que deve trabalhar muito nessa que vai ao longo, formando, avaliando, elogiando, ajudando ao longo. Chega na somativa, que é o final, ela passa a ser formativa, porque ela vai continuar, a vida continua, a avaliação continua. É a chamada somativa. E tem quando você começa, é diagnóstico, a criança chega, você faz um diagnóstico dela, começa. Então a gente fala diagnóstica, formativa. Esse professor está falando de uma coisa antes da diagnóstica. É aquilo que você faz quando você senta junto do planejador. Você está planejando, fazendo o programa, você já está com avaliação, já está pensando como você vai avaliar essa disciplina, esse conteúdo. Você já tem que pensar na forma de avaliar antes dela começar. Chama-se avaliação para o desenvolvimento. Pode dizer desenvolvimental, ele diz developmental, mas a gente pode dizer para o desenvolvimento ou uma avaliação desenvolvimental, não sei como se pode dizer, mas é o conceito que eu quero dizer. Antes de tudo, já está sentada, a avaliação já está aqui. Como nós estamos aqui nós temos alfabetizadores, avaliadores, é tudo junto, para pensar numa forma lúdica, alegre. De que forma uma avaliação pode ser reguladora e orientadora? Vou falar primeiro sobre a avaliação orientadora, que a gente está falando aqui o tempo todo, né? E antes eu queria retornar à fala da professora Tereza, da professora Ana, quando elas falam da autoavaliação e dessa torcida, né? Que a gente já tinha falado antes também. Quanto é importante e quanto a gente viu isso presente na matéria feita com a turma da professora Sueli. Vou citar algumas coisas que a Sueli fala na matéria. Nós somos a turma de primeiro ano. Em nenhum momento ela fala, eu sou a professora e essa é a turma de primeiro ano. Nós somos. Muito bem. Quando nós somos, nós queremos, nós vamos,
nós vamos atingir os nossos objetivos. Ela se insere nesse processo. E ela é mais uma... Ela, além de torcedora, ela tem a ação de fazer aquilo acontecer. Isso é muito importante. Outra coisa que a Sueli fala no vídeo, ao final do ano, eles vão alcançar esse objetivo de ler com autonomia. Muito bem observado. Ela acredita neles, ela aposta as fichas dela nessa aprendizagem, nesse objetivo que eles vão cumprir, que eles vão atingir. Isso, para a gente, enquanto avaliação orientadora, essa avaliação que serve para a gente rever a nossa prática e permite que a gente refaça o nosso caminho, é a principal avaliação que a gente tem, é o principal olhar para a avaliação que a gente tem que ter. Quando a gente pensa em, nós queremos que os nossos alunos tenham um melhor desempenho, tanto nas nossas avaliações internas, quanto nas avaliações externas, que são sempre muito vistas, né, analisadas por quem está de fora, a gente não pode focar nas avaliações, e sim nesse processo. Porque se a gente foca o nosso olhar para o processo de aprendizagem, para toda e qualquer ação avaliativa do cotidiano escolar, não tem como o resultado desse desempenho ser diferente e não ser um sucesso, porque isso é uma consequência de um trabalho bem feito, é uma consequência desse processo bem realizado. E quando a gente fala de avaliação reguladora, a gente diz que a gente precisa de parâmetros, a gente precisa ter coisas que mostrem para a gente, né, no nosso caso, na nossa rede, as notas, os conceitos, que orientam a nossa prática no sentido de mostrar o que realmente o aluno aprendeu. Essas notas e esses conceitos devem refletir, na verdade, a aprendizagem do aluno. Uma vez que refletem essa aprendizagem, a gente pode trabalhar com eles como mais um dado a nosso favor para que a gente possa reorientar o nosso trabalho e seguir em frente, em busca dos nossos objetivos. Você falou, uma coisa é orientar e outra é registrar. Você tem que estar atento para o registro. Não é só ouvir. É importantíssimo. E o que você registra? São fichas, é um caderno, usa informática, o que você puder, mas registre. Porque esses registros dizem muito mais do que uma prova, uma nota, uma coisa. E, por outro lado, não é absolutamente inadequado você ter exercícios, fazer exercícios, e aí atribuir uma nota, atribuir um valor. Eu acho que o conceito, a parte conceitual é melhor quando você dá essa escala. Sabe qual era a escala ideal para mim? Excelente, quase excelente, está ficando excelente, começou a ficar excelente. Professoras, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada por terem vindo. E nós vamos deixar no mural da nossa sala os principais pontos que foram discutidos aqui sobre o processo de avaliação em turmas de alfabetização. E a gente se despede com a fala da professora Deise, da Escola Municipal Padre José Maurício Tomás, da Quinta CRE. E obrigada e até a próxima. Quando inicio um trabalho com uma turma de primeiro ano, primeiro é necessário que eu conheça o que cada aluno já sabe, o que eles trazem de conhecimento, tanto da educação infantil, quanto crianças que já vêm direto de casa, né? Então, a gente faz uma diagnose bem sucinta, com uma escrita de palavras. Essas palavras, elas são selecionadas a partir de um contexto, não são palavras aleatórias, são palavras tiradas ou de uma historinha ou de uma música. Então, o que a gente faz? A gente escreve as palavras, cada aluno ele vai escrever
as palavras e essas palavras são guardadas em um caderno, registradas. E a partir daí, dentro do meu trabalho, eu consigo planejar e replanejar as atividades que vão direcionar cada aluno para poder evoluir naquilo que ele ainda não evoluiu.